Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ítalo e hoje eu venho falar para vocês sobre o constitucionalismo medieval, seu contexto histórico, como ele se desenvolveu e as principais consequências. Vamos lá, inicialmente vamos falar sobre o contexto histórico, como chegou nesse constitucionalismo, como conceito de constitucionalismo. Na época, o constitucionalismo medieval é definido na Inglaterra por um poder, o poder do rei sendo divino, ou seja, absoluto. No entanto, nessa época, a igreja e a nobreza, eles influenciavam bastante a sociedade. Então, exigia uma influência deles sobre as decisões do rei. Eles têm uma influência aqui nessas decisões. Na época do constitucionalismo medieval, não existia uma constituição formal, não existia uma constituição escrita. Na época ainda era as relações eram discutidas por meio de costumes e tradições. No caso, existia a lei consuetudinária, né? Hoje em dia muitas vezes chamada de common law, devido àquelas decisões de costumes, as decisões já tomadas, era o que regia ali as pessoas, a sociedade, né? Existiam os pactos delimitando os direitos e os deveres das pessoas. Daí, com esse todo ramo, veio a Magna Carta de 1215 do rei João Sem Terra. Por que foi criado essa Magna Carta? Os nobres estavam sendo cobrados muitos impostos sobre eles, confiscando terras, porque o rei João Sem Terra estava tentando conquistar as terras que a França tinha tomado dele. Então, ele estava tentando financiar a guerra de todas as formas. E com a carta de 1215, o rei João Sem Terra teve alguns limites impostos. No caso, essa carta estabeleceu limites ao poder absoluto que ele tinha. Como foi esses limites? Inicialmente, parece ser um acordo dele com os barões. Por quê? Porque o rei agora só pode criar imposto e confiscar terras com autorização dos barões. Então, no caso agora, existe aquela decisão com dependência, aquela decisão assistida do rei, que antes era feito, mas não era formalizado, e agora está formalizado em um documento escrito. Além disso, com essa Magna Carta, os barões foi destacado assim, né? O direito deles à propriedade e à liberdade de locomoção. Esses dois direitos são também um marco nessa Magna Carta. É como se fosse a criação deles. No- Agora, né, depois disso, a Magna Carta também trouxe como principal marco a criação do devido processo legal, porque ela previa que ninguém pode ser punido sem que haja o devido processo legal. E aí é um marco para a criação do devido processo, é conhecida por criar o devido processo legal. E para não ser somente um acordo entre os barões e o rei, a igreja, entrando nesse meio, teve sua independência concedida nessa carta. Com isso, a gente pode destacar o que gerou as principais consequências dessa carta. Essa carta tem como marco, foi a primeira tentativa formal de limitar o poder absoluto do rei na época que os reis exerciam. E com isso, em momento futuro, como influência dessa carta, foi criado a Petição de Direito de 1628 e o Habeas Corpus de 1679. Então, toda a doutrina caracteriza que esses dois pontos tiveram forte influência da Magna Carta de 1215 do rei João Sem Terra. Então foi isso, galera. Acho que isso fica bem esclarecido sobre como se deu, por que foi criada essa carta, que foi justamente da influência da igreja, o rei cobrando os impostos excessivos, confiscando terras para a guerra. O que essa carta trouxe, as principais características dela e o que ela gerou, as consequências dela. Espero que você tenha entendido. Até a próxima, galera. Um abraço.